No céu, a Santíssima Trindade estava lá e continua estando. E em volta da Santíssima Trindade estava milhões e milhões e milhões incontáveis de seres perfeitíssimos que nós damos o nome de anjos, que são espíritos perfeitos, que viviam contemplando a face de Deus. Era isso que estava lá. Nós ainda não tínhamos sido criados. Só Deus junto com os anjos que contemplavam. A igreja nos ensina que os anjos passaram por uma prova. E é nessa prova, o que foi que aconteceu? Uma terça parte dos anjos, eles, num ato puro, eles se revoltaram com Deus. E é uma revolta, é uma desobediência que eles não irão se arrepender jamais. Se rebelaram num ato puro, consciente, perfeitíssimo, sem retorno. E aí fala, no livro do Apocalipse, lá no capítulo 12, lá diz que houve um combate, um grande combate lá. E essa terça parte de anjos que se rebelaram contra Deus foram expulsos. De lá não havia mais motivo para eles continuarem lá no céu, contemplando a face de Deus. Não tinha mais. Então eles são expulsos do céu e aí o inferno é criado. Perderam a felicidade plena que eles tinham e aí vão para a infelicidade para sempre. Vão para o inferno. O inferno surge assim, a partir de um ato de vontade da corte celeste, de uma parte da corte celeste que desobedece. Então agora fica uma parte que obedece e uma parte que desobedece. Essa parte que desobedeceu passa-se a chamar demônios. E aquele que está à frente chama-se Lúcifer, Satanás. Santa Francisca Romana, que é uma santa que ela teve a graça, de passar no céu, no inferno e no purgatório. Diante de uma revelação, ela fala que Satanás ele está no centro do inferno. E ela conta, ela diz também, que uma outra parte de demônios, eles, de forma presencial, eles não estão assim diretamente no inferno. Ela diz que está nos ares e está na terra, submetidos a quem? A Lúcifer, que manda eles virem à terra para fazer com que os filhos de Deus se desviem como eles se desviaram. Aí vem aquilo que nós damos o nome de tentação. Eles nos tentam, eles fazem de tudo, nos oferecendo riquezas, prazeres, uma idolatria onde não se adora o Deus verdadeiro, mas se adora o prazer, a riqueza, o dinheiro e tudo mais, tentando nos fazer crer que isso é muito melhor do que a felicidade no céu. Ainda mais que nós não vimos o céu. Nós cremos no céu por um ato de fé, que a igreja nos ensina, que Jesus nos falou, mas o céu nós não contemplamos e muito menos o inferno. Então, eles nos tentam mostrando que nesse mundo nós podemos ser felizes aqui sem Deus. E aqui é a questão principal, de nós sermos felizes sem Deus. É isso que o demônio, é isso que Lúcifer faz, e é diariamente nos tentando para isso.
E assim como lá no céu, num ato puro e perfeitíssimo, eles se rebelaram, desobedeceram e não quiseram saber de Deus, aqui eles tentam fazer com que nós também façamos isso. Só que nós, como somos criaturas mortais, somos meros mortais, a nossa desobediência, ela não é igual à dos anjos. Por isso que nós temos a possibilidade do arrependimento quando nós erramos. E através do arrependimento nós podemos pedir perdão a Deus e retornar à vida que Deus quer. Então, nesse ato de vontade dos anjos, que foi perfeito, a nossa vontade no paraíso também era perfeita, mas quando Adão e Eva pecam, então a nossa vontade, ela se torna não mais perfeita como antes. Então nós passamos a ter uma vontade fraca. E agora entendo aqui uma coisa. Essa vontade fraca que nós temos, ela é fortalecida para o mal e é enfraquecida para o bem. Por isso que São Paulo vai dizer, né? O bem que eu desejaria fazer, eu acabo não fazendo. E o mal que eu não desejaria fazer, eu faço. Então vocês veem que nós vivemos nesse mundo com uma vontade fortalecida para o mal e enfraquecida para o bem. É como se nós andássemos assim, ó. Por isso que fala a inclinação, a concupiscência, que é essa inclinação para o mal. E nós temos que, num ato de vontade nossa, livre, nós temos que lutar para que essa vontade voltada para o prazer, a riqueza que nos afasta de Deus, a maldade, ela não tem a força. Então nós temos que lutar para que nós nos voltemos, né? Vamos dizer, esse ato voltado para o lado esquerdo que nos leva a pecar, nós temos que lutar para que a nossa vontade venha para o lado direito, aonde ele volta a ser aquele que ama, que ama a Deus, que faz a vontade de Deus. Meus irmãos, isso não é fácil. Ninguém pense que com as próprias forças se irá conseguir. Não se consegue. Imagine um homem e uma mulher diante de uma tentação voltada para a sexualidade. Se ele não estiver fortalecido, se ele não estiver na graça de Deus, não consegue, não tentarás o Senhor seu Deus. É por isso que os santos dizem, né? Fuja. São Filipe Neri diz que a coragem é fugir. Quem enfrenta vai cair. Quem enfrenta vai cair. Não fica ali dizendo, não, eu vou conseguir. Não consegue. Há uma força, há uma concupiscência, há um desejo dentro de nós que vai além da nossa vontade. Nós não queremos, mas nós acabamos submetendo à vontade que está enfraquecida para Deus e fortalecida para o diabo. Então, como nós não conseguimos, aí nós precisamos contar com quem? Com a graça de Deus. E essa graça de Deus, ela é fortalecida como? Com a vida de oração. Sem vida de oração não se consegue. Não se consegue. Não se engane. Se você está caindo em determinados pecados, e nesses determinados pecados você está indo contra a vontade de Deus, porque já é pecado. Se você está caindo é porque a sua oração não está sendo concreta. Se você caiu é porque a sua oração não está... Não, mas eu tenho rezado muito. Então, se você caiu, tem alguma coisa errada. Jesus disse que é para vigiar e orar.
para não cair na tentação. Então pode ser que você esteja até rezando, mas não está vigiando. É um trabalho em conjunto, vigilância e oração. Então nós contamos com a graça de Deus. Aí o que é que Deus faz? Deus envia essas criaturas celestes que diante da prova eles não cederam. Aí Deus envia essas criaturas para nos ajudar. Aí entra, os 3 arcanjos. Os santos padres dizem que são chamados de arcanjos porque eles são chamados para missões grandes, Por exemplo, Gabriel, que missão grande, vim cá para trazer a boa notícia. Gabriel, Deus é forte, a fortaleza de Deus. Rafael, que vem para curar a nossa alma do pecado. Rafael que cura lá no livro de Tobias. Então aquela cura não era somente uma cura física, era uma cura espiritual. É a cura da nossa alma enfraquecida, dominada pelo nosso corpo, que nos leva a pecar. Então vem Rafael nos curar. E vem São Miguel, que é colocado como príncipe da milícia celeste, que luta, que combate com Satanás, para que Satanás não vença na nossa vida. São Francisco de Assis, que foi ele que criou, vocês já sabem, que criou a chamada Quaresma de São Miguel. Quando ele fazia a Quaresma de São Miguel, ele fazia nessa intenção, ele ficava admirado de ver os arcanjos diante da face de Deus. Ele desejava um dia estar diante da face de Deus. Ansiosamente ele desejava no coração fazer parte também daqueles que estariam diante de Deus contemplando. Aí ele fazia penitências contra o pecado que o afastava de Deus, porque o desejo dele era de estar um dia contemplando a Deus. Esse é o núcleo, é a essência da Quaresma de São Miguel. Porque ele dividia a vida dele em Quaresma, A Quaresma litúrgica, tinha uma outra Quaresma em preparação ao dia de São José, outra Quaresma em preparação ao dia dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição, ela que foi concebida sem pecado. E a dos arcanjos, desses 3 arcanjos. Então ele fazia esse tempo de penitência, primeiro desejando, eu preciso estar lá, eu preciso fazer parte do grupo daqueles que adorarão e contemplarão a face de Deus por toda eternidade. Está diante de Deus, então penitência, Francisco. Não peque, fuja do pecado, Francisco. E peça que eles venham em auxílio a você, que os anjos venham, que os arcanjos venham, que venham proteger contra a carne. Aí nós vamos entender também, ele rolando no meio do gelo, para não cair no pecado contra a carne. Não foi simplesmente, os demônios estão querendo te pegar, não sei o que, vai para lá. Não é isso, não. É menos, com mais serenidade. Senão entra numa ansiosidade, fica ansioso e depois fica vendo demônios rodando na casa. Isso aqui é uma coisa normal. Se você disser assim, olha, eu vi um vulto, um demônio passando em frente, do lado da minha casa. Olha, São Pedro disse que ele está ao nosso derredor. Novidade. Qual é a diferença de você ver um anjo passando em volta da sua casa e um demônio? Qual é a diferença? Um é bom e o outro é ruim. Só isso. Não precisa ficar nesse medo. Ai, meu Deus, joga. Não, fica em paz. Se é um demônio, está querendo te tentar. E se for um anjo, está querendo te mostrar que você é de Deus, que está no caminho certo. E que continue no seu caminho. Esse medo exagerado, estou vendo o vulto da minha...
Pelo amor de Deus, fica em paz. Eu sempre digo assim, se estiverem quebrando por raiva, né? Vamos dizer, a minha fidelidade ou a sua fidelidade, o demônio está com muita raiva e está derrubando panela, fica em paz, deixa ele derrubar. Isso não significa que você está possesso. Isso significa assim, que você está no caminho certo. Ele está com muita fúria, ele está com raiva de você, mas fica tranquilo. Você tem Deus do seu lado, a Santíssima Trindade do seu lado, e você ainda tem os arcanjos. Para que ficar com medo? Eu falo, tenha medo sim de pecar. Isso sim, tenha medo de fazer a vontade dele, do demônio. Não era assim o Curadaço? Deixa queimar. Ele falava até um nome lá, e tinha um nome que ele usava, não sei se era capiroto, sei lá. Queima, fica aí seu bobo, pode queimar. Há um medo da parte dos católicos em relação aos demônios. Nós não temos que ter medo dos demônios. Agora, eu não estou dizendo também que é para enfrentar. Porque tem umas pessoas aí que são meio, eles se acham os libertadores, né? Que fazem oração e os demônios saem, aí ficam até desafiando o demônio. Desafia. O demônio é mais forte do que você. Com o demônio não se tem conversa, não se conversa com o diabo. Não fica batendo papo com ele. Ignora. Sai daqui, bicho louco. Vai para o teu lugar que é o inferno. Vem, arcanjos Gabriel, Miguel e Rafael, venham me proteger, me ajudem, porque eu com as minhas próprias forças cederei ao pecado. É isso, a questão é ceder ao pecado. As pessoas ficam preocupadas, porque o demônio é feio, não sei o que, aquele chifre, aí fica tudo com medo. Não fica com medo dele, não. Ele tem que ter medo de você. Se você leva uma vida com Deus, por que temer? Se você não faz a vontade dele, por que temer? Agora, se você observa que realmente você está cedendo aí, venha socorrer-me sem demora, meu Senhor e meu Deus. Aí está uma cultura de medo em relação aos demônios. E as pessoas estão ficando tereré e doidas, porque estão começando a ver demônio para tudo quanto é lado. E às vezes são coisas da própria cabeça, porque fica ali, é o demônio, 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 vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, ele está na sua casa, ele está na sua casa, ele está na sua casa. A pessoa fica agora correndo de um lado para o outro, no maior, sabe lá, na maior loucura. Não, nós não precisamos ficar assim, nós somos de Deus, ou não somos? Pertencemos a Deus ou não? Se aqueles que estão do nosso lado são os mais poderosos, e o mais poderoso de todos os poderosos, por que esse medo? Deixa ele queimar, depois você chama o bombeiro para pagar. Agora talvez vai ter um prejuízo, né? Tem que comprar agora tudo de novo. Mas esse medo, não podemos ter medo, nós somos de Deus. Miguel está do nosso lado. Não vou falar com tanta intimidade, não. São Miguel está do nosso lado. São Rafael está do nosso lado. São Gabriel está do nosso lado. Ele foi expulso do céu por Miguel. Sai daqui, já que você não quer saber de Deus. Quem como Deus? Aqui não é o teu lugar. Vá embora.